Olá, tudo bem, meu povo? Nossos estudos como andam? Fazendo muito exercício? E as dúvidas? Estou recebendo várias dúvidas, estou adorando. Isso prova que você está estudando, não é isso? Torna a repetir, só tem dúvida quem estuda. Quem não estuda não terá, não é assim? A nossa aula de hoje é sobre concordância. Assunto que cai em todo concurso público. Aí você observa a questão e se desespera. Mas não se desespere não, preste bem atenção. Você primeiro vai analisar da regra geral. Ou seja, se você sabe qual é a regra geral, a coisa já começa a mudar de figura, tá certo? A situação vai ficando mais fácil. Então, o que é que a gente tem que lembrar nessa relação? O que é concordância? É uma relação que vai existir entre um substantivo e seus determinantes ou entre o verbo e o sujeito. Eu tenho que lembrar isso aí, tá bom? É a regra geral. Toda prova cai concordância, não há nenhuma que não caia. Qual é o grande detalhe da questão também? Quem faz a prova da Fundação Carlos Chagas vai observar que em toda a prova da Fundação existe ali uma questão de concordância. O que torna a relação difícil, ou seja, o que torna a questão difícil, é porque uma das características da Fundação Carlos Chagas é misturar a ordem oracional. O que ela faz? Ela tira o sujeito do início da oração, joga o sujeito para o final, para o meio do período e faz com que você, então, tente analisar a questão de uma outra forma. Então, o que você vai ter que observar? Sempre a regra geral. Independente de como essa oração na ordem direta, se esteja na ordem inversa, não importa. Se você tem conhecimento da regra geral, você consegue fazer a prova, tá certo? Vamos começar a nossa aula? Concordância. Vamos embora. Material. Sintaxe de concordância. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que prestar atenção? Quando eu falo em concordância, essa concordância me remete à concordância nominal ou me remete à concordância verbal. Basicamente, eu trabalho na concordância nominal, eu trabalho então a morfologia, tá certo? E na concordância verbal, eu trabalho a sintaxe. Pronto. Agora eu vou ter que apresentar o meu conhecimento nas duas relações. Por que isso? Quando eu trabalho concordância nominal, note que o próprio nome já determina como será a minha concordância. Então, o que é que isso quer dizer? Eu terei, então, um nome e este nome me trará os 4 determinantes, que são, então, os nossos artigos, os nossos adjetivos, os pronomes, bem como os numerais. Então, eu terei 4 determinantes, tá certo? Que, então, farão referência a um nome e não esquece, este nome é o nosso substantivo. Tá bom? Quando eu falo, então, em concordância verbal, por que eu volto a uma relação de sintaxe de termos? Por que isso? A regra geral diz que o verbo, vamos fazer o seguinte, olha só, sujeito mais verbo mais complemento. Então, o que é que diz a regra geral? O verbo tem que concordar com o sujeito e essa concordância acontece em número e em pessoa, tá? Já a concordância nominal acontece em gênero e em número, tá bom? Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Obviamente que se você tiver um substantivo no plural e um artigo no singular, você vai observar que ali existe um erro. Se você tiver, por exemplo, um substantivo no singular e um numeral no plural, que determine o plural, você também vai observar que ali acontece o erro. Então, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Quando tu fores fazer uma questão de concordância nominal, dê uma atenção especial ao adjetivo. Isso mesmo. A nossa grande preocupação em relação a uma concordância nominal está diretamente voltada ao adjetivo. Por quê? Porque existem palavras em nossa língua que exercem a função de adjetivos e nós não sabemos. E é exatamente aí que a banca vai tentar me derrubar. Mas olha o que eu disse. Tentar. Ela não vai, uma vez que nós estamos estudando.
Tá certo? Então, memoriza isso aí. Concordância nominal, relação com adjetivo, tá certo? Outra grande questão é a seguinte. Eu vou precisar de que você agora trabalhe a tua sintaxe de termos em relação à concordância nominal. Por que isso? Eu sei que na concordância nominal eu mexo com morfologia, mas eu vou ter que lembrar que se eu estou mexendo com o adjetivo, especificamente, eu vou ter que lembrar também que esse adjetivo exerce duas funções, adjunto nominal ou predicativo. E a concordância nominal vai pedir teu conhecimento em cima disso, tá bom? Vamos começar? Material, vamos ver. Regra da concordância nominal. Primeiro passo. Lembra que a concordância é nominal porque a minha base será um substantivo. Lembra isso, tá certo? Este substantivo apresentará, então, os seus determinantes. A regra, então, vai me dizer o seguinte, presta bem atenção. Os determinantes irão flexionar em gênero e em número para concordarem com o substantivo. Presta bem atenção. Os determinantes, artigos, adjetivos, pronomes e numerais, irão flexionar em gênero e número para concordarem com o substantivo. Não o contrário, ou seja, não é o substantivo que vai flexionar para concordar com os seus determinantes. Isso não acontece. São os determinantes que concordarão com o substantivo, tá bom? Material, vamos ver. A concordância nominal ocorre em função dos seguintes casos e regras. Como regra geral, então, os adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo, olha aí, ao qual se refere. Mais uma vez eu repito, são os determinantes que irão concordar com o teu substantivo, nunca o contrário, tá bom? Cuidado com isso. Vamos embora, material. As minhas duas filhas solteiras são muito estudiosas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí uma análise morfológica. Olha só, as, artigo, minhas, pronome, duas, numeral, solteiras, adjetivo, são muito estudiosas. Eu também tenho um adjetivo aqui, certo? Note que filhas é o núcleo do meu sujeito, não é? Filhas aqui, então, é o meu substantivo. O que é que vai acontecer? Como o meu substantivo está no gênero feminino e está no plural, em número, todos os determinantes referentes a este substantivo, então irão, melhor dizendo, ficar no plural. Percebam, as, minhas, duas, solteiras e estudiosas. Então, o que é que isso acontece? Todos os determinantes estarão, então, flexionados de acordo com o núcleo do teu sujeito, que neste caso é o substantivo. Então, fazendo referência a uma concordância nominal, o núcleo do sujeito é o teu substantivo. Então, o que é que diz a regra da concordância nominal? Os determinantes irão concordar com o substantivo em gênero e em número, tá bom? Isso aí é a regra geral, tá? Continuando, vamos lá. Acontece que eu tenho outros casos que são chamados, então, de regras complementares. Vamos marcar aqui, regras complementares. Vamos começar. Se eu tiver um adjetivo pós-posto a vários substantivos, o que é que vai acontecer? Presta bem atenção. Vamos fazer devagar, para não perdermos aí, então, o raciocínio. Presta atenção. Camisa aqui é um substantivo feminino singular. Gravata, feminino singular. Camisa, mais uma vez, feminino singular, marcando gravata como feminino singular. Terno, masculino singular. Carro, masculino singular. Então, o que é que vai acontecer? Presta bem atenção. Quando o nosso adjetivo está aqui,
se encontrar depois de substantivos. Quando eu digo de substantivos, porque eu tenho mais de um, tá? Então, quando o nosso adjetivo for posicionado depois de construções que apresentem mais de um substantivo, o que é que vai acontecer? Os substantivos, sendo então do mesmo gênero, o adjetivo seguirá o gênero dos substantivos. De que forma? Ou vai ao plural para concordar com os dois elementos, ou ficará no singular concordando com o mais próximo. Entenderam? Percebam, terno e carro novos. Masculino, masculino, singular, singular, substantivos do mesmo gênero e do mesmo número. O adjetivo se encontra pós-posto, ou seja, depois, fará então, em relação à concordância, a referência ou plural ou singular. Então, o que é que diz a regra? Presta bem atenção. Mais de um substantivo do mesmo gênero, do mesmo número, você tem duas formas de concordância nominal. Quais são essas formas? Se o adjetivo vier depois desses substantivos, vocês irão trabalhar masculino, plural, no caso, se os substantivos estiverem no singular e no plural, ou também no masculino, não importa, ou então masculino, singular. Todos estão no singular, todos são masculinos, mas aí concordará com o mais próximo, tá certo? Então, eu tenho dois substantivos femininos. O que vai acontecer? O adjetivo pós-posto, depois, vai para o plural, conservando-se, então, o gênero, não é? Que é feminino, indo ao plural para concordar com os dois núcleos, ou fica no singular, concordando com o mais próximo, tá certo? Entenderam? Então, vamos embora. Continuando. Se o substantivo, olha só, se os substantivos forem, então, de gêneros diferentes, o adjetivo vai para o masculino plural, preferencialmente, ou concordará com o último elemento. Na prática, como isso fica? Ele comprou terno, masculino singular, e gravatas, feminino singular. Notem que o meu adjetivo agora está no masculino plural. Por que isso? Porque eu tenho substantivos de gêneros diferentes, podendo concordar com o mais próximo. Olha aí, então eu digo que ele comprou terno e gravata nova. Repare que eu disse o quê? Preferencialmente masculino plural. Tá certo? Agora, se porventura tua banca te der uma construção que apresente o adjetivo pós-posto a substantivos de gêneros diferentes, concordando com o mais próximo, ótimo. Está certo também. Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Para que esta regra aconteça, o teu adjetivo, então, tem que fazer referência aos dois substantivos. Por que isso? Há situações em que eu terei substantivos de gêneros diferentes, mas eu não posso remeter o adjetivo para o masculino plural. Por que isso? Vamos ver no material. Vamos lá. Note que muitas vezes, por razões lógicas, não há dúvida de que o adjetivo, vamos marcar, não há dúvida de que o adjetivo se refere apenas ao substantivo mais próximo. Por que isso? Presta bem atenção. Ele gosta de frutas, eu tenho feminino plural, e leite, eu tenho masculino singular. Observe que aqui eu não determinei o plural. Por que eu não determinei o plural? Olha só, quando eu jogo a referência que é desnatado, que é o meu adjetivo, perceba que eu jamais posso dizer desnatados, porque esta característica não me remete a frutas. Ou seja, não existem frutas desnatadas, não é isso? Só existe leite desnatado. Então, o que é que aconteceu nessa questão? O adjetivo concordou com o último elemento, não é? Que é o elemento mais próximo, que é o elemento mais próximo, uma vez que esta característica pertence somente ao leite e não a frutas. Presta bem atenção. Cuidado, porque a banca pode te induzir ao erro.
De que forma ela vai te induzir ao erro? Presta bem atenção. Eu sei que, se os substantivos forem de gêneros diferentes, o meu adjetivo vai para o masculino plural. Qual é o detalhe? Só irá para o masculino plural se a característica for, então, atendida tanto a um quanto a outro. Caso contrário, concorda só com o último elemento. Se liga nisso. Cuidado para não perder uma questão, tá bom? Material, vamos lá. Se o adjetivo vier pós-posto, vamos marcar, a 2 ou mais substantivos, concordará em gênero e em número com o mais próximo nos seguintes casos. Vamos ver. Primeiro caso, ele diz assim, se o meu adjetivo, a construção, se tratar de substantivos sinônimos, no caso a construção é o substantivo, tá, gente? Então, se a minha construção, se tratar de substantivos sinônimos, furor, raiva. Então, o meu adjetivo, mesmo estando pós-posto, mesmo os substantivos sendo, então, de gêneros diferentes, o adjetivo concordará com o mais próximo. Por que isso? Porque eu tenho substantivos que são sinônimos, tá? Tá aqui, ó. Quando os substantivos estiverem alinhados, em gradação. Então, ele diz, a inteligência, deixa eu só trocar a cor. A inteligência, o esforço, a dedicação e aqui, ó, extraordinária. Mais uma vez eu tenho o adjetivo concordando com o último elemento, não é? Uma vez que os meus elementos, os meus substantivos estão alinhados em uma gradação. Ideia de gradação, o adjetivo concordará com o mais próximo. Continuando. Agora, se o meu adjetivo vier anteposto, ou seja, antes dos substantivos, nós temos que prestar atenção, muita atenção nessa relação. Presta bem atenção, tá? Em princípio, o adjetivo ou o pronome adjetivo anteposto a 2 ou mais substantivos concorda com o mais próximo em gênero e em número. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender aí a relação. Eu tenho 2 posições para colocar o meu adjetivo, ou antes dos substantivos ou depois. Se eu ponho, então, o meu adjetivo depois dos substantivos, eu vou avaliar se estes substantivos são do mesmo gênero. O que é que isso quer dizer? Sendo do mesmo gênero, você poderá ou não flexionar o adjetivo. De que forma? Sendo do mesmo gênero, você pode lançar o adjetivo para o plural, para concordar com os 2 núcleos, ou deixar o adjetivo no singular, concordando com o mais próximo. Desde que o adjetivo, então, seja uma característica atribuída aos 2 substantivos, porque se não for, apenas a concordância será com o último elemento, tá certo? Agora, qual é a questão? Se o meu adjetivo vier anteposto, ou seja, antes, e esses substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo tem que concordar com o mais próximo, aquele que é o primeiro. Aí você me pergunta, sempre? Não. Haverá uma situação e outra que nós teremos que prestar muita atenção para não existir a confusão. No mais, vamos começar pela base, pela regra geral. Material, vamos ver. Então, o que é que eu digo aqui? Olha só. Eles trouxeram novas ideias e métodos. Perceba que novo aqui, não é? Que é o meu adjetivo, que está flexionado em gênero e número. Houve, então, tal construção com o objetivo da concordância com o primeiro elemento, que é ideias. Tá bom? A mesma coisa acontece aqui abaixo. Olha só. Eles trouxeram novos métodos e ideias. Por que agora masculino plural? Porque métodos aqui é a minha primeira referência. A mesma coisa acontece se eu tiver um pronome adjetivo. Olha só. Ele veio com sua mulher, concordando com o primeiro termo, não é? Ele veio com sua mulher, concordando, então, com o primeiro termo, que é o primeiro substantivo,
e filhos, tá certo? Agora, presta bem atenção. Se o adjetivo anteposto se referir a nomes próprios de pessoas, a seus títulos ou designações deverá ir para o plural, concordando assim com todos os substantivos. Na prática, como isso fica? Presta bem atenção. Os habilidosos pai e filho souberam contornar a constrangedora situação. Porque aqui, então, eu trabalhei a relação do adjetivo antes e concordando com os dois textos, dos dois termos, que são os substantivos. Porque agora, habilidoso, que é o meu adjetivo, está me dando ideia de designação, não é? Então, os habilidosos pai e filho. Continuando. Na função de predicativo, esta questão aqui é muito importante. O adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos aos quais se refere pode, presta bem atenção, tá? Concordar com o mais próximo em gênero e número. Aí ele diz, permanece vazia a poncheira e os copos. O que foi que aconteceu? O meu adjetivo aqui concordou com o mais próximo, tá certo? Por que isso? Porque agora o meu adjetivo exerce a função de predicativo, tá? Vamos trabalhar um pouquinho a mais isso aqui. E para o feminino plural, caso os substantivos sejam do mesmo gênero, não é? Uma vez que eu tenho os dois substantivos no feminino plural, então, obviamente, o meu adjetivo tem que ir para o feminino plural. Então, ele diz vazias, taças, e poncheira e taças. Ir para o masculino plural se os substantivos forem desse gênero, ou seja, forem masculino plural. Se os substantivos forem do mesmo gênero ou de gêneros diferentes, tá? Então, vamos ver. Permanecem vazios, aí ele diz o balde e o copo. Permanecem vazios, a poncheira e o copo. Agora, por que isso? Presta bem atenção. Esta construção só vai acontecer desde que o teu adjetivo exerça a função de predicativo. Caso contrário, a regra é geral. Vai concordar com o mais próximo. Aí você diz para mim assim, professora, mas eu não sei qual é a diferença. Não tem problema. A gente vai ver agora. Vamos embora, material. Vamos lembrar. O meu adjetivo na sintaxe exerce a função de adjunto adnominal ou a função de predicativo. Tá aí. O que acontece na relação é o seguinte, presta bem atenção. Adjunto adnominal é um termo acessório, não é? Se é um termo acessório, ele pode ser retirado da construção e falta não fará. Já o predicativo faz parte dos termos essenciais. Nesse caso, ele faz parte do predicado, não é? Então, olha só, presta bem atenção. Quando eu digo assim, fiz provas e testes válidos. Pronto, está aí. Cá abaixo eu digo assim, declarei provas e testes válidos. Presta bem atenção. Quando eu falo em adjunto adnominal e predicativo, eu remeto vocês ao adjetivo. Note que aqui eu tenho válidos, notem que aqui eu tenho válidos. Ambos são adjetivos. Agora, o que diz a minha regra?
em relação à concordância nominal, o que é que diz a regra? Se eu tiro o adjetivo daqui e lanço para aqui, ou seja, se eu tiro o adjetivo que se encontra depois dos substantivos e lanço para antes dos substantivos, o adjetivo vai concordar com o mais próximo. Presta bem atenção. E isso só vai acontecer se o teu adjetivo for um adjunto adnominal. Caso seja um predicativo, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado para não perder uma questão. Aí você pergunta, como é que eu vou diferenciar? Vamos ver no material, vamos lá. Se o meu adjetivo, enquanto adjunto adnominal, for um adjunto adnominal, ele vai ser dispensado. De que forma isso vai acontecer? Basta, então, que eu substitua provas e testes por um pronome equivalente. Presta bem atenção. Na prática, como isso fica? Fiz provas e testes válidos. Olha a pergunta. Fiz o quê? Aí vem a resposta. Provas e testes válidos. É o meu objeto direto aqui. Para substituir, então, provas e testes, eu vou utilizar o pronome os. O verbo terminou em Z, eu tiro o Z e somo L. Ficará dessa forma. Olha só. Filos. Observe que se eu conservo válidos, a relação fica sem lógica. Olha só. Filos válidos. Percebeu que válidos aqui é dispensável? Isso mesmo. Se é dispensável, ele é um termo acessório. Sendo, então, acessório, ele é um adjunto adnominal. Sendo adjunto adnominal, a regra é clara. Se eu tiro o adjetivo que se encontra no final do período e lanço para antes do substantivo, então, o adjetivo deverá concordar com o mais próximo. Ficando de que forma? Fiz válidas provas e testes. Está aí, regra geral. Agora, declarei provas e testes válidos. Vamos trocar? Mais uma vez, provas e testes eu troco por os. Declarei, então fica desta forma. Olha só. Declarei os. Se eu digo a você, declarei-os, perceba que falta alguma coisinha aqui. Isso quer dizer que válidos aqui não pode ser dispensado. Se não pode ser dispensado, eu vou ter de repetir. Então, vamos lá? Declarei os, e lá vem, olha, declarei os válidos. Perceberam? Quer dizer, se válidos aqui é um adjetivo e não foi dispensado, é porque este adjetivo é um predicativo. Sendo predicativo, muito cuidado ao tirarmos do final e lançá-lo ao início. Por que isso? Se eu tiro o adjetivo que se encontra depois dos substantivos de gêneros diferentes e lanço esse adjetivo para antes do substantivo, ele não pode ir para o feminino, para concordar com o primeiro elemento. Até porque, se eu digo declarei as válidos, não houve a concordância. Perceberam? Então, muito cuidado com a diferença do adjunto para o predicativo. Acontecerá, por vezes, dessa construção, ou seja, da concordância existir. Mas aí você vai ter que prestar muita atenção na construção, tá certo? Então, a princípio, você trabalha o adjetivo. Lembra isso. Tem que saber qual é a diferença entre adjunto e entre predicativo, uma vez que a regra geral vai te dizer que se o meu adjetivo for lançado para antes dos substantivos de gêneros diferentes, concordará com o mais próximo. Agora, para que isto aconteça, você tem que saber a diferença entre adjunto e predicativo, porque, às vezes, o predicativo não vai aceitar tal concordância. Cuidado com isso, tá bom? Beijinho no coração. Até a próxima aula.